Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar uma obra que me foi enviada pela editora Sétimo Selo, cuja tradução está sendo lançada agora no Brasil, tá? Que é a História da Literatura Brasileira, que é esse calhamaço aqui, tá? Mas antes de falar um pouquinho sobre essa obra e a quem eu acredito que ela seja indicada, eu gostaria de pedir, inscrevam-se no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo para quem tem interesse nesse tipo de assunto, tá? E na descrição eu deixarei um link, tá, para o livro que pode ser adquirido através do site da editora Sétimo Selo, tá bom? Então eu vou falar para vocês acerca das minhas primeiras impressões aqui acerca dessa autora. Primeiro, o que me chama a atenção é que essa obra ela foi escrita, na verdade, para o público italiano, tá? E apesar desse direcionamento, essa obra é extremamente atual e esclarecedora para nós que estão interessados em conhecer a literatura do seu próprio país, tá? Porque ela trata com muito cuidado, com muito esmero, com muita ponderação os autores nacionais, tá? E aqui, logo no início, Wilson Martins vai destacar isso, que embora destinada primordialmente ao público italiano, a história da literatura compara-se favoravelmente com as melhores do gênero, inclusive as mais ambiciosas, e supera sem dificuldade as demais. É uma história estética da literatura em que a divagação teórica e exibicionismo erudito não tomam lugar do conhecimento factual, fundado em bibliografia exaustiva e modelar, nem o anacronismo doutrinário da realidade histórica, o que é muito bom, tá? Porque infelizmente, em razão de uma série de fatores, nós sabemos que na maioria dos casos o que nós vemos hoje são análises incorretas e fora de contexto de determinados autores para servir a determinados movimentos. Então, essa autora, ela, além, né, de todo, como eu disse, de todo o cuidado com que ela analisa as obras, com o olhar de filologista, e eu vou falar um pouco disso sobre o texto dela logo à frente, mas é esse cuidado no trato que chama a atenção e possibilita, ainda que seja uma obra destinada a italianos, que nós, brasileiros, tomemos contato com a história da nossa própria literatura. Né? O fato de uma autora italiana, de chamar a atenção dela à literatura brasileira, é algo bem interessante, né? Sinal que nós temos coisas que podem ser relevantes, né? Não só para nós dentro do nosso contexto brasileiro, mas para as pessoas do mundo inteiro. De certa forma, demonstra que nós temos algo a legar, né? Então, bom, como eu disse, essa obra está sendo lançada agora, tá? Mas ela foi escrita e publicada em 1997. E isso não tira a atualidade, tá, da obra. Então, além do prefácio, né, tanto da autora quanto a apresentação do professor Rodrigo Gugel, ela, após a introdução, ela vai tratar da literatura brasileira desde o início, desde o seu descobrimento. Tá? Ela vai falar da anatomia política e autonomia cultural, o Brasil do objeto a sujeito da literatura, né? Então ela vai fazer uma diferenciação daquilo que estava vindo da Europa, né, com o descobrimento do Brasil, e a partir de qual momento então o Brasil passou a produzir uma literatura que fosse sua. Né? Então ela aborda os gêneros literários, escolhas poéticas, vai falar do índio, do negro, da cana-de-açúcar, a seca, o sertão, a Amazônia, a literatura de cordel, a literatura da cidade, enfim. E aí, após isso, ela já entra na questão da própria escrita da Carta de Pero Vaz de Caminha, e a partir de então, tem-se ou não uma literatura brasileira? Ela reforça algo muito importante que nem sempre, às vezes quando nós estudamos
história na escola, enfim, literatura na escola, é dada o devido enquadre que se relaciona à literatura produzida pelos padres, tá? Dos jesuítas. Então ela vai trabalhar sobre Nóbrega, Padre Anchieta, Fernão, Simões de Vasconcelos e após isso ela trata do Barroco. O capítulo que eu li que eu achei muito interessante, tá? Confesso que o Machado de Assis não é meu autor favorito, então eu quis ver quais as observações e as análises que ela faz. Eu achei muito interessante, porque ela faz tanto uma análise biográfica, ela vai falar dos romances, do narrador, da evolução, do próprio Machado de Assis poeta, né? E no final de cada capítulo, ela faz algo muito interessante, que é indicar a bibliografia. Então todos os capítulos que ela vai fazendo, ela no final de cada capítulo específico, ela faz a indicação da bibliografia, o que é muito interessante, tá? Por exemplo, o professor Olavo de Carvalho, quando ele falava sobre a obra do Otto Maria Carpo, da História da Literatura, que também tem pela editora Sétimo Selo, ele dizia assim: quando vocês quiserem fazer um mapa dos livros que vocês devem ler, consultem a História da Literatura do Otto Maria Carpo. Isso falando, né, do contexto da literatura mundial. Então, mutatis mutandi, digamos assim, eu diria que se você quer conhecer a literatura brasileira, as suas análises, saber o que ler, o que na hora do momento de escolher vocês devem escolher para ler, eu diria para vocês se espelharem, se fundamentarem aqui na obra da Luciana, tá? Por quê? Porque ela faz as divisões de períodos, cita aqueles autores mais importantes, né? Ela faz análise literária tanto do ponto de vista da prosa, do ponto de vista das obras da poesia, uma análise da semana de 22 e a sua tentativa de destruição da literatura anterior, tá? E aí, o último capítulo, ela vai tratar daquilo que nós temos, claro, de mais recente, que é a literatura dos anos 70 ao fim do século. Vai trazer Jorge Andrade, Nelson Rodrigues, Ariano Suassuna, né, o nosso querido autor do Alto da Compadecida e de outras obras, claro. O Teatro Social Urbano. Enfim, é uma obra que tem mais de 600 páginas, tá? Então tudo que é aquilo que é relevante, com certeza aquilo que é mais relevante, ela traz aqui na sua obra, tá? Então assim, e já digo, tá? Pelas primeiras impressões que eu tenho, é uma obra erudita, tá? Para pessoas da área, tá? Se a pessoa não for muito familiarizada com a linguagem, pode achar realmente um pouco difícil, um pouco técnico, mas com um pouco de esforço também, nada é impossível de se entender, de se ler, né? Então, traz um trecho aqui, eu vou fazer uma leitura rápida aqui, sobre um texto da autora, que é citado na apresentação pelo professor Rodrigo Gurgel. Né? Vai dizer: filha do escritor, escolhi as letras, mas dentro das letras, a arqueologia. Queria apoiar-me no livro e no documento. Fascinavam-me os gregos e etruscos. Meu pai recitava a Ilíada em grego de cor, mas eu queria também trabalhar com mãos, queria escrever. Descobrir em homens afastados de mim no espaço e no tempo que porventura nos ligaria. A vida impediu-me de ser arqueóloga, e de alguma forma a própria vida me aproximaria das ciências. Acabei sendo arqueóloga de textos, de palavras, filóloga. E foi ainda mais uma vez a vida que decidiu. Filóloga de língua portuguesa. O professor Rodrigo Gurgel vai dizer: o resultado de seu trabalho ressurge após décadas de menosprezo no Brasil. Nesse indispensável estudo a respeito da nossa literatura, na qual o leitor honesto não verá o aspecto lívido de um cadáver, mas a morte indócil, mais forte que nossos poderes, cuja existência significa a zombaria personificada, o desdém vivo frente à nossa débil condição. Luciana segue, firme e tranquila na realidade. Não poderia ser diferente para quem, assumindo uma atitude cada vez mais rara nos estudos literários, iguala filologia e busca da verdade. Mas
insiste Luciana Esteganho Picciu, no sentido total absoluto, na vida mais ainda do que nos textos literários. Então fica aqui a minha indicação, tá? História da Literatura Brasileira, de Luciana Esteganho Picciu, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Altamente recomendado aqui para as pessoas interessadas aí em se aprofundar na nossa literatura. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.